Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo mais um estudo, né? Esse realmente é importante. Como eu falei, era um dos mais importantes, mas o fundamental e o mais importante mesmo é esse aqui, tá? Para não perder muito tempo, eu já vou dar início a ele, tá? A gente vai conversando durante a apresentação, tá bom? Eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é sobre o verbo ter se feito carne, a pré-existência de Jesus e o tetragrama divino, tá bom? Vou provar biblicamente que Jesus é o tetragrama, né? Que quando a Bíblia está falando do tetragrama, está falando sobre Jesus. Está falando da pessoa do nosso Senhor, tá bom? Vamos dar início aqui. Perdão, pessoal, a posição que eu fico aqui me dá um pouco de falta de ar. O verbo se fez carne, a pré-existência de Jesus, tá? Aqui o primeiro texto, para que todos acompanhem, né? Para que a gente possa fazer a leitura juntos e assim aprendermos melhor da palavra do nosso Senhor. E eu vou deixar também no link, nas inscrições afixado abaixo, dois canais, tá? Um vídeo e um canal. E aí vocês vão entender o que eu estou combatendo e o motivo das minhas pregações e por que eu tenho tratado com tanta veemência alguns fatos, né? Porque eu tenho trazido alguns fatos que parece que assim, eu deixei no ar, não expliquei para vocês e vocês acabam não entendendo do que se trata, tá? O que eu estou exatamente combatendo. São canais de pessoas satânicas que estão corrompendo a palavra, estão denegrindo o nome do nosso Senhor. E eu vou deixar os links e vocês vão entender do que eu estou falando depois, tá bom? Vamos começar aqui, porque eu vou provar que o Targum não é um livro cristão e não é Bíblia. Não foi o que o João usou para falar sobre o Logos, tá? O Targum é uma blasfêmia. E a Bíblia, ela já contém tudo que a gente necessita. Então, assim, eu vou deixar bem claro nesse vídeo aqui que é desnecessário o Targum, tá? E provando, vocês vão ver no vídeo, sobre o que eu estava falando sobre heresia, tá? Então aqui a gente vai seguir para que a gente possa dar o entendimento verdadeiro aqui, tá bom? Espero que vocês realmente gostem, porque foi feito com todo carinho. E a intenção é engrandecer o nome do nosso Senhor, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Pessoal, eu vou estar fazendo aqui a alteração de tela para ver se vocês vão acompanhar comigo, tá? O verbo se fez carne aqui, do grego se fez, né? É gnomai, que significa tornar-se, começar a ser feito, tá bom? Vamos seguir aqui, livro de João, tarará. Vamos ver o que eu vou apresentar aqui, se já está no lado da tela. Vocês podem acompanhar comigo. No livro de João 1 ao 3 está o Logos de Deus, o termo grego para personificação da palavra de Deus. A palavra de Deus tomou forma humana, mas ele era antes do mundo, tá? Ele estava no princípio com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas. O que João fez, na verdade, foi se fazer a citação do que está em Gênesis 1, tá? No princípio era o verbo, e o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra é Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Aritis, tá? Eu vou explicar para vocês do que eu quero dizer, onde eu vou chegar aqui, para que vocês possam entender também, tá? É o que está aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? A palavra hebraica para no princípio é Bereshit, tá? Tá na tela, vocês vão acompanhar comigo, tá? Antes de tudo isso, eu quero explicar. Existe um segredo a ser revelado neste versículo, tá? Algo que mudará o nosso entendimento bíblico. O versículo de João 1 ao 3 é exatamente Gênesis 1, 1. E esses versículos revelam o Deus do Velho e do Novo Testamento, tá? Aqui já mato 2 coelhos com cajadada só. E vocês vão entender quando vocês verem os vídeos que eu vou colocar na descrição, tá? No primeiro comentário fixado.
O texto a gente já lemos, né? O princípio era o verbo, e aqui eu vou explicar a palavra. A palavra hebraica para no princípio, Bereshit, né? E essa que está na tela aqui, deixa eu apontar aqui para vocês. Essa aqui, tá? E em Bereshit está contido o termo bar, né? Que é esse aqui, ó, tá? Onde estou passando aqui o ponteiro. Que é um prefixo usado para filho. E a segunda letra de Bereshit, que é essa aqui, ó, é a letra Aleph, tá? Que ela está aqui, ó. Que significa força, poder, ou seja, representa a Deus, né? Ela é exatamente o que João disse no princípio. O Filho de Deus criou os céus e a terra. Bara Elohim, né? Criou o Filho de Deus, né? Criou aqui, ó. Criou o Filho de Deus, o céu e a terra, porque sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Isso está no livro de Gênesis 1. Então não foi Targum que deu entendimento ao João, porque João ele falava hebraico. A gente tem que saber disso, tá? É o povo hebreu. Eles falavam hebraico, falavam aramaico, tá? Então essa conversa de que João tirou do Targum, isso é uma ladainha, uma blasfêmia, uma heresia, uma falácia, tá bom? Faça uma ressalva. Se a encarnação de Jesus definitivamente não foi reencarnação, a encarnação de Jesus não foi definitivamente uma encarnação, tá? O que seria então para nós? E se Cristo encarnou por nós, por que seria absurdo crer que nós também encarnamos? Eu vou ter que dar batendo isso aqui, porque do princípio ao fim é sempre a mesma coisa. A gente vai estar sempre indo para o mesmo ponto. Assim como a Bíblia inteira aponta para Jesus, Jesus está apontando para a nossa existência, tá bom? Com base nos relatos bíblicos, seria absurdo crer que Jesus tenha encarnado para resgatar os filhos legítimos de Deus? Essa é uma pergunta. Filhos que em algum momento pecaram contra o Pai e foram destituídos da sua glória, e que através de Jesus receberam o poder de serem feitos filhos novamente do Senhor? Eu acredito que não, né? Vamos seguir. E se o contrário a isso fosse uma verdade inquestionável, qual seria o real motivo de estarmos inseridos no meio de uma guerra espiritual, cujas duas partes, né, na guerra, cuja uma das partes na guerra já está totalmente condenada, não há salvação para nenhum deles, né? Só voltaremos ao céu porque de lá viemos. A terra é uma instituição de ensino e recuperação para os filhos rebeldes, o local para avaliação em que corremos o risco de sermos reprovados, tá? O texto está na tela, pessoal, vocês acompanhem comigo? É uma maravilha, tá bom? Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, do qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, qual em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, tá? Mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 1 Pedro 1, 18 ao 21. Aqui eu não vou fazer mais muito comentário não, porque acho que já dispensa comentário, né? Aqui eu vou dar a explicação do que está aqui no texto, ó. Eu coloquei aqui em vermelho para que eu venha dar a interpretação aqui, ó, tá? Verdade em grego, né, verdadeiramente, certamente, seguramente, de fato, tá? Testificando que está no texto aqui, ó. O qual é o Cordeiro Imaculado, o qual verdadeiramente em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes, o antes está aqui, ó, em grego, pró, né? Que significa antes, uma preposição que significa antes verdadeiramente. Então não há o que dizer, porque o grego está confirmando aquilo que já foi dito, tá bom? Vamos seguir. O versículo de João 1, 1 ao 18 testifica a preexistência de Jesus, o qual em verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Jesus foi quem criou a terra e tudo que nela há, porque ele é a palavra de Deus, o verbo vivo do Pai, a ação, o faça, o haja, o eu serei, e no presente o eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? Essas palavras são do nosso Senhor, não são minhas. Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, e a sua manifestação se deu por nossa causa, porque ele se tornou instrumento de remissão de Deus, tá? O texto está na tela, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto que os anjos apregoaram aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. 1 Timóteo 3,16. Tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se o texto é esse mesmo. Se está na tela, tá. Só colocando o texto, tá. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aquele que diz que Jesus não encarnou, que ele não veio em carne, que ele não é preexistente, ele não pertence a Deus, tá? O texto bíblico de João 1, 4, versículo 4, né? Ou melhor, capítulo 4, versículos 2 e 3. Está dizendo assim: conheceis que vem de todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Não sou eu que estou dizendo, tá? Mas este é o Espírito do Cristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Tá? Jesus, o tetragrama divino. Eu ia falar sobre só a preexistência de Jesus, mas como a situação me impôs que eu viesse falar do que eu estou dizendo agora, porque infelizmente a corrupção satânica se enraizou e se proliferou na Terra, eu precisava trazer os dois conhecimentos para que pudesse somar algo que fosse indiscutível, tá? Que trouxesse uma verdade absoluta daquilo que já foi dito. E tudo que estou dizendo agora, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos. Eu sei que, como eu falei, infelizmente não está com excelente qualidade, porque o meu computador não é de excelente qualidade, tá? Ele é um Celeron 863, uma coisa assim, e é muito fraquinho, é um só processador. Então ele não aguenta, tá? fazer mais de uma coisa. Então eu tô colocando assim com todo carinho e amor nas condições que o Senhor me tem permitido, tá bom? E agradeço a vocês por terem paciência. O fundo aqui é de médico, porque Jesus é o nosso Senhor, aquele que cura nossas almas, tá bom? Tudo aqui tem um propósito e motivo. Vamos lá. A crucificação ela traz grandes revelações. O Senhor soberano fez com que todas as coisas contidas em seu sacrifício ficassem evidenciadas nele. A inscrição colocada sobre a cabeça em 3 idiomas trazem profundas revelações. INIRI, que significa que é a INRI, né? Mais conhecido como INRI. É um acrônimo, né? Em grego, né? Na língua que está lá, é Jesus Nazarenos Rex Iudeorum. Do latim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tá? Segundo o Evangelho de João, Pilatos teria feito redigir, né, um texto em latim, grego e em hebraico, que no hebraico fica assim, né, Yeshua Natsiri Vaemela Ayudi, acho que é isso, Vaemela Ayudi, é isso mesmo, acho que não errei, tá? Se eu errei, me perdoe. Sem saber, Pilatos descreveu a majestade divina de Jesus. E ao evidenciarmos as primeiras letras de cada palavra em vermelho, teremos o nome sagrado do nosso Senhor, tá? As letras em vermelho grifado que está aqui, ó, que eu acabei de falar, essa aqui, tá? Que seria o Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. E aí vocês vão entender o quão profundo e maravilhoso é isso aqui, tá? Yud, né? Primeira letra, significa mão. O Rei, veja ou olhe. O Vav, videira, que é o nosso Senhor, a videira verdadeira. Por isso que eu falei que a árvore da vida e a árvore do bem e do mal são árvores, são pessoas. Ele está indicando pessoas, tá bom? A árvore da vida indica Jesus. E a árvore da ciência do bem e do mal representa Satanás. A Bíblia vai dizer lá que foram colocados anjos para impedir que Adão e Eva tomassem do fruto da árvore da vida. Eu disse no outro vídeo que não havia fruto. Por que não havia fruto? Porque o fruto do Senhor é remissão, né, transformação, libertação e salvação. A palavra lá na Bíblia está dizendo assim que se eles tomassem do fruto, eles viveriam para sempre, mas eles não alcançariam perdão. Tá? Então, obviamente, é o mesmo dizer que ali não havia fruto para eles. Porque o fruto que havia traria a vida para a carne, uma vida eterna, mas não teria perdão e não teria purificação, ou seja, eles viveriam para sempre na terra ou seriam condenados ao inferno da forma que estavam vivos, tá? Da forma que se encontravam naquele momento.
Então foi por isso que eu disse aquilo, tá, pessoal? Como eu falei, às vezes eu deixo no ponto solto para explicar depois. E eu vou entrar ainda muito mais a fundo nisso quando eu for explicar o sentido das árvores, tá bom? Para que vocês possam entender que nada do que eu digo assim tá dito ao acaso, como eu estou provando aqui para vocês. Tudo é tirado da Bíblia, tá bom? Isso causou uma grande revolta aos judeus, porque eles nunca aceitaram a Jesus como o Messias de Deus. Na transcrição temos o tetragrama de Deus, tá? A frase eu serei em hebraico não existe não existe o verbo ser no presente, tá? O eu serei não existe o verbo em hebraico não existe esse verbo ser no presente, tá? O nome divino do anjo do Senhor, o nome divino que o anjo do Senhor revelou pela primeira vez a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3:2, eu serei o que serei, em Êxodo 3:14, esses nomes têm algo em comum, tá? A raiz hebraica Hayá, que significa ser. Deixa eu ver se está na tela para vocês aqui. Deixa eu passar aqui para que vocês acompanhem comigo, tá? Eu serei o que serei, foi o que eu acabei de dizer. Deixa eu passar mais para frente. Esse aqui. Aí vocês podem acompanhar, pessoal, que é lindo. Vamos lá. Eu significa ser, né? Ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Jesus foi sutil a ponto de não se referir explicitamente a si mesmo como um Deus que aparecera a Moisés. Em vez disso, ele se utilizou de um nome que apontava para o tetragrama sagrado. Yud-He, Vav-He. Esse é o tetragrama, tá? Deixa eu mudar aqui para ver se está na tela. Não. Vamos voltar lá, porque eu vou explicar aqui primeiro. Tá. O tetragrama divino. O que acontece é que a pronúncia no original é formada por 4 consoantes, que significa ele foi, ele será, e no presente o eu sou. Porque no presente ele é. Muitos dizem que se perdeu o entendimento, né, o significado dessa palavra, que não daria para pronunciá-la porque ela tem um significado que foi perdido. Na verdade, ela não foi perdida. O significado desse tetragrama ele foi escondido, tá? Ele foi suprimido para que nós não chegássemos a esse entendimento, porque os judeus não aceitam a Jesus. É por isso que muitos ficam pregando assim, sabedoria e conhecimento hebraico. Não, a sabedoria e conhecimento está na Bíblia, tá? Não existe mais conhecimento que esse. Porque os judeus, os hebreus, eles não aceitavam a Jesus, tá? De forma que o mataram, o crucificaram. Então eles fizeram de tudo para corromper o que está na palavra. Tá? E trouxeram esse Targum aí com o seu próprio entendimento daqueles que eles acreditam. Não que seja de Deus. Tá? O Yud-He, que na pronúncia original é formado por 4 consoantes, significa que ele foi ensinado, já expliquei isso aqui, no presente eu sou. Os seus discípulos e os fariseus entenderam essas referências, porém, quem não sabe hebraico não consegue observar quão grande revelação está ali. Quer saber quem é o seu Deus? Olhe para as mãos. Aí eu vou trazer de volta aqui para vocês a referência, tá? Por isso que eu não levei à frente, porque eu tinha que trazer isso aqui novamente para vocês. Vamos lá o significado aqui, tá? Quer saber quem é o seu Deus? Olhe para as mãos, veja as feridas. Isso aconteceu com Tomé, em João 20, 19 ao 31. O nome sagrado Yud-He, Vav-He é uma referência a Yeshua, Jesus. Ele é o Deus do Velho e do Novo Testamento, de João 1, 18 e João 14, 7 ao 9, tá? Vamos mais pra frente que eu vou trazer a explicação aqui mais lindíssima, maravilhosa. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome? Deixa eu ver se está na tela. Eu vou explicar isso aqui, ó, pessoal, mais à frente, tá? Não vou precisar mais trazer aqui. Porque eu já vou explicar. O anjo do Senhor pergunta, tá na tela aí, vocês podem acompanhar comigo. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Tá? Juízes 13:18. Maravilhoso em hebraico é Pelé. Maravilha, significa maravilha, prodígio, maravilha novamente, extraordinário, coisa difícil de se compreender, maravilha de novo, maravilhoso, referindo-se aos atos divinos de juízo e de redenção. Olha quanto significado aqui, né? Vamos lá, deixa eu trazer aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para trazer. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vier, não vi os... vou recomeçar, pessoal, perdoa. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, estão falando a Judas, tá? A Judas não, a Tomé. Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes,
Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. João 20, João 20 e 25. Deixa eu voltar lá que vocês vão entender agora. Para não ficar na minha palavra, tá? O que está acontecendo aqui é exatamente o que está sendo aqui na tela. E agora eu vou dizer para vocês. Essa é a confirmação que Jesus é o nosso Deus do Velho e Novo Testamento, tá? O Pai nunca chegou a vir à Terra. Então vamos seguir aqui. Depois disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas credes. E Tomé respondeu: disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. Eita Deus, a revelação está na tela para vocês. Tá? Esse é o significado de Revavirê. Sempre esteve apontando para Jesus, o teu Deus, do Velho e do Novo Testamento. O Pai nunca foi visto na terra, e vou explicar para vocês no texto que eu vou trazer mais à frente. Tá? Iude, mão, rei, veja, olhe, foi o que ele disse a Tomé. Vave, videira, gancho, prego, tá? Ferida. Rei, veja, olhe. Vocês entenderam aqui quem é o teu Deus? O Deus do Velho e do Novo Testamento? Né? Aqui é o texto aqui que eu acabei de ler para vocês. Disseram-lhe, pois, os discípulos de meu Senhor, ele não o creu. Aí ele responde: se eu não pôr o dedo ali, eu não crerei. Então Jesus já chega e diz a ele, né? Põe o teu dedo e vê as mãos, né? Minhas mãos. E chega a tua mão e põe do meu lado, para que não seja incrédulo, e crede. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E o de Revavirê, o significado ocultado, para que nós não soubéssemos quem era o nosso Deus, porque eles nunca aceitaram o nosso Senhor Jesus. Tá? Sabemos que temos um Deus Pai, mas ele otorgou toda a autoridade ao seu Filho Jesus. Tá? Não é que Jesus seja o Deus Pai, não é isso. Não existe três pessoas, é uma pessoa só. Depois eu vou trazer para vocês isso aí também, provando que só existe um Deus. Já dito no vídeo anterior. Tá? Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos lá. O Yud Revavirê também é a assinatura de Jesus no nosso DNA, a nossa sequência genética. Tá? Aí eu vou entrar aqui numa parte com vocês. Só um minuto. Havendo pois riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 3,14. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas no Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. 2 Coríntios 3,3. Esse Yud Revavirê, ele contém a assinatura do Pai. Tá? A assinatura do Pai é essa aqui, ó. 10, 5, 6, 5. Isso faz parte do nosso código genético. Ele assinou o nosso código genético. Mas não foi o Deus. Não o Deus Pai. Foi o Deus Filho que fez isso. Porque ele é o Deus do Velho e do Novo Testamento. Tá? Foi ele que criou este mundo aqui, ó, qual nós vivemos. Foi ele otorgado toda a autoridade nos céus e na terra. Tá bom? Então, aí vocês vão entender quando vocês verem um vídeo porque eu estou falando sobre isso. Eu já ia trazer essa revelação, mas eu tive que trazer uma parte que eu vou apresentar a vocês agora, para que vocês compreendam quando vocês assistirem um vídeo lá. Tá bom? Tav é traduzida por marca. Tá? Essa letra Tav aqui é traduzida por marca. Tá? Jó 31:35 preferencialmente deve ser traduzida por marca ou assinatura pessoal. Aí voltamos aqui, assinatura de Deus, assinatura do Senhor, tá? Uma assinatura pessoal. O Aleph, né, a letra Aleph que está aqui, ó, essa em vermelho, significa força, poder, representa Deus, tá? Sinal, marca de Deus. Isso lembra o quê? Marca de Caim. E alcancei um filho, sinal de Deus. Ali onde está dizendo alcancei um filho com o auxílio do Senhor, na verdade está dizendo assim: alcancei um filho, sinal de Deus, sinal do Pai. Jesus estava lá assinando ele.
Tá? Depois, para confirmar isso, Jesus ainda coloca um sinal sobre ele. Não me pergunte o que era esse sinal, porque a Bíblia não revela, e eu não vou criar heresias, não vou trazer nada de mim mesmo. Então acontece, diz que é uma marca visível, é um sinal visível, tá? Ao qual todos que o vissem sabiam que era ele e que não devia tocá-lo. Um sinal de proteção. Eu vou entrar muito mais a fundo mais à frente. Aqui é só para desfazer o que os satanistas estão dizendo, que são coisas irrefutáveis, e vocês vão entender também como eu falei. Está lá no vídeo que eu vou colocar na descrição. Pois a mensagem que tendes ouvido desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não sejamos, pois, como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos eram justas. Esse é o versículo aqui que os satanistas e hereges têm usado para falar que Caim é filho de Satanás. Tá? Mas eu vou trazer o texto no original, e vocês vão observar que não é esse aqui, não, que está dizendo aqui. Tá? Porque, como eu disse, a Bíblia precisa ser estudada porque algumas traduções ela não trazem exatamente o que deveria ser. Tem traduções que não trazem nem o que está na tradução, na verdade. E eu vou mostrar para você. Inclusive, a nossa tradução é muito ruim. Tá? A tradução da Bíblia em português ela é péssima. Aqui, ó. O texto está em português e em grego, tá? Português em preto, grego em vermelho. Para que vocês entendam que o que eu vou colocar aqui está no qualquer dicionário, vocês vão achar o que está. Eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. Pode dizer, não, é o que ele está dizendo, não. É o que a Bíblia está dizendo. Tá? Não é o meu entendimento, não é o que eu quero, o que eu penso, não é o que eu quero. Eu não tenho nem interesse de defender a Caim. Tá? Quem o fez foi o pai. Não é sendo advogando para Caim, mas estão usando Caim para poder dizer. E aí tá no livro, tem um vídeo aí, eu peço que vocês assistam, o livro dos hereges, para dizer que Jesus tem a parte feminina que foi tirada do Zohar, tá? E que a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore afrodisíaca que havia no céu, que havia, eu não vou repetir isso aqui, vocês assistam o vídeo, vocês vão ver. E que Caim na filha de Satanás. Ah, mas aí vocês vão dizer, mas anjos não tiveram relações com homens e mulheres, sem ter com homens e mulheres? Isso não é porque eles já faziam isso? Não. Novamente vou repetir. Tem textos na Bíblia, eu não vou apresentar aqui, só vou citá-los, e vocês que leem Bíblia, vocês sabem que está lá. Tá bom? Eu sei que vocês leem Bíblia. Que diz assim, muitas pessoas, para a gente praticar, né, como hospedar bem as pessoas, tá? Praticar, como posso dizer, ser amáveis com as pessoas, hospedá-las bem. Por quê? Porque muitos receberam em sua casa anjos e não sabiam. Porque anjos são semideuses, são filhos de Deus, são deuses também. Deuses com D minúsculo, mas são deuses. Eles podem alterar suas estruturas. Tá? A Bíblia está cansada, tem vários relatos que dizem que anjos se transformaram em homem, anjos comeram, né? Com Abraão, por exemplo, foram chamados a comer, ele lavou o pé deles, se apresentavam como homens. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Tá? Então o que aconteceu ali, de anjos virem à Terra ter relações, é porque eles eram, né, como posso dizer, eles, tinham o mesmo propósito de Satanás, tá? Eram simpatizantes da causa de Satanás, e desceram à Terra para impedir que a semente de Jesus, a semente santa, limpa, nascesse na Terra como filho do homem. Tá? Então quiseram fazer o quê? Corromper a genética humana. E o que eles fizeram? Simplesmente chegaram à Terra, nunca eles acharam as mulheres bonitas, viram que elas bonitas eram aceitáveis a ele, mas não se apaixonaram por mulher. Só a consideraram aceitáveis, porque, eu vou explicar mais para frente, Satanás, por que houve a guerra? Como Satanás nos via, tá? Era sistema de casta, ao qual ele se considerava superior a nós. Então o que acontece? Seguindo em frente aqui. Eles simplesmente imitaram o que eles viram. Eles observaram os homens, e se tornaram como homens. E eles começaram a se relacionar para corromper a genética humana. Isso aconteceu somente em Gênesis 6. Tá? É o que a Bíblia diz. Porque as pessoas ficam acrescentando texto na Bíblia, e não existe esses textos que as pessoas estão dizendo que está na Bíblia, porque não está lá. Não tem que seguir o que diz os textos bíblicos. Se não está na Bíblia, não é bíblico. Tá bom? Então vamos seguir aqui em frente. Não, vamos voltar lá. Não segundo Caim, tá? O não aqui, ó. Não. A palavra negativa, né? Não.
se usa em perguntas diretas que esperam-se uma resposta afirmativa, tá? Segundo, de acordo com, justamente com, exatamente como, na proporção que, na medida que, desde que, visto que, segundo o fato de quando, né? Depois que. Ou seja, vamos lá de novo. Não segundo Caim, tá? Vamos lá. Não, uma pergunta que se espera a resposta. Segundo, de acordo com, tá? Caim, o fabricante, literalmente, filho de ferro, ferreiro, né? Primeiro filho de Adão, que assassinou seu irmão Abel, tá? Que era, aquela palavra que era do maligno, tá? Que era, qual o significado de que era? Eu era, estava, etc. Do. O do aqui é de dentro, de, por fora, tá? Maligno. Qual o significado de maligno? Como não tem nada de acordo com o que está no texto na sua língua original. A tradução lá. Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigo de um tempo cheio de perigo à fidelidade à fé cristã, que causa dor e problema, mal de natureza, mal de condição má, né? Num sentido físico, doença, cegueira, no sentido ético, mal, ruim, iníquo, pecador. A palavra é usada no caso nominativo, né? Em Mateus 6,13, isso que está no dicionário, tá? Isso geralmente denota um título em grego, né? Consequentemente, Cristo estava dizendo, livrai-nos do mal. Está provavelmente se referindo a Satanás. Ou seja, vamos voltar aqui novamente, tá? Não segundo Caim, que estava, né, de dentro, cheio de labores e problemas, afligido, aflito, e acabou matando seu irmão. Então não era que ele era do maligno, tá? Ele agia mal, ele era iníquo, porque ele foi o primeiro assassino mentiroso. E a Bíblia diz que todo assassino mentiroso é filho de Satanás, todo. Vocês entenderam aqui? Que não era só com Caim. E que isso aqui não tem nenhuma base bíblica, é o que estão afirmando aí. Tá? Vamos em frente aqui. Como eu disse, o Deus do Velho Testamento é Jesus. Olha o texto que está na tela. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer para mais, para que o amor que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja, como eu falei, a unidade pelo Espírito Santo, tá? Deus em todos. João 17, 25, 26. Porque o Espírito foi dado ao Senhor, e é Ele que distribui a porção do Santo Espírito a cada um conforme a sua vontade, tá? Vamos seguir aqui. E tudo quanto perdides em meu nome, deixa eu ver se esse é o segmento mesmo, tá? Só um minuto, pessoal. Maravilhoso, né? Pelé já foi explicado isso aqui. O nosso Senhor afirmou, Pai justo, né? O nosso Senhor afirmou, Pai justo, a humanidade não te conheceu, mas eu te conheci e fiz conhecer o teu nome. Jesus está declarando que não conhecemos a Deus, ou melhor, Jesus está afirmando que conhecemos a Deus através dele. E sabemos que ele foi enviado do Pai. O texto, deixa eu ver se é o texto que está na tela. Não, deixa eu ler aqui. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Está falando de pessoas. Quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho pregado, essa o há de julgar nos últimos dias. João 12, 45, 48. Tá? Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Essa afirmativa do nosso Senhor Jesus. Sempre foi Jesus, né, com todo poder, autoridade otorgado do Pai. Aí está o texto na tela e vocês vão acompanhar comigo aqui. Tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, o meu nome, eu farei. Eu farei.
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13, 14. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre seus ombros. E se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, Isaías 9, 6. Tá? Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha, para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Não cuideis que vim destruir a lei, nem os profetas, não vim abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i, nenhum tio jamais será tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele é o cumprimento da lei. Mateus 17, 18. Tá? Deixa eu ver se está no segmento correto aqui. Nenhuma outra salvação. Aqui na crucificação foi revelado o nome sagrado, tá? Porém os judeus nunca aceitaram, que o nome sempre se referiu a Jesus, o anjo do Senhor, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio para cumprir a lei no madeiro e tudo que dele havia sido dito e profetizado, e não para praticar a lei, porque ele é a lei, tá? Ele não é um judeu, ele é a lei, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver o que está na tela aqui, pessoal, para eu tomando consigo. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tá, e havendo cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Atos 13, 29. Ele havia cumprido a lei dos judeus na cruz. Por isso disse: está consumado. Mas ainda não havia cumprido a remissão. Essa se cumpriu na sua ressurreição. Tá? E tomando consigo, disse: Escritura sobre Jerusalém, quando ela filha, por tudo que o profeta foi escrito. Seguinte, não podia escrever abrir rogar a lei. Essa aqui, deixa eu seguir aqui, pessoal, só um minuto, tá? Eu estou me achando aqui. Porque quando os gentios que não têm a lei fizeram naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles mesmos a lei, para si mesmos são lei, os quais mostraram obras da lei escrita no seu coração, testificando juntamente as suas consciências, e o seu pensamento, que é acusando-os, que é oferecendo-os. Romanos 2, 14 e 15. Se a lei era maldição, então qual era o propósito da lei? Tá? Logo, para que serve a lei? Vamos seguir aqui. Acho que foi muito à frente aqui. Não cuidei de escrever a lei, até tomando consigo os 12, eis que subimos de Jerusalém, cumpriu o Filho do Homem, pelos que os profetas foi escrito. Tá. Deixa eu ler aqui para poder seguir. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subindo a Jerusalém, e se cumprirá tudo que foi dito do Filho do Homem, tá? Pelos profetas. Em Lucas 18, 31. E havendo eles cumprido todas as coisas que lhe foram escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura, tinha acabado de ler, né? Porque quando os gentios não se cumpriram a lei, também já lei, já isso aqui. Logo, para que serve a lei? É o que a gente vou falar agora, tá? Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, Jesus, tá? O mediador. Ora, o medianeiro não é de um só, mas de Deus, é um. Gálatas 3, 19 e 20. Assim a lei foi... Deixa eu ver que está na tela para vocês acompanharem comigo, porque eu separo aqui. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 24. Tá? Vamos seguir aqui. A lei nos conduziu ao sumo sacerdote supremo. Ele decidiu o galardão, a porção do Espírito a ser dada a cada um. Logo, o nosso galardão será conforme nossas ações, não segundo a lei. Porque a fé se baseia em atitudes, e as nossas atitudes definem a que Deus servimos, né? Porque o fim da lei é Cristo.
e a justiça a todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Os salvos de Jesus não devem viver e agir e seguir a lei dos judeus. Não somos judeus, somos gentios. E recebemos as promessas de remissão e eleição por Jesus. Tá? Os salvos em Jesus não devem viver e agir e seguir a lei dos judeus. Porque não somos judeus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor e Ele que nos justifica. Tá? Seguir a lei, na verdade, é quase que uma agressão, uma ofensa, porque neutraliza o propósito de Jesus, ao qual, pregando na cruz a lei, se fez indigno por nós, para que nós tivéssemos dignidade e vida através dele. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não foi tão longo, era para ser dividido em dois, mas porque a situação pediu, foi necessário que eu fizesse com uma certa urgência. Tá? Na verdade, não ia nem fazer hoje, eu ia deixar para fazer mais para frente ou na semana que vem. Mas a situação está crítica, né? As aberrações estão se levantando. E eu creio em Deus que Jesus ele é pelos seus, ele os guarda. Tá? Então, penso assim, é hora da gente começar a se precaver. Tá? Não dar ouvido a qualquer um que se diz ser enviado do Senhor, porque muitos são enviados de Satanás e estão enganando e enganarão a muitos. Tá? Então eu vou deixar, só para lembrar, vou deixar o link na descrição. Tá? Eu vou pedir que vocês acessem, vai estar no primeiro comentário fixado, os dois links dos canais, para que vocês se interem do que eu estou dizendo, do que foi pregado nesse vídeo aqui. Eu espero que não fique tão ruim esse vídeo, porque, como eu disse, infelizmente eu tenho um computador muito fraquinho. Eu estou guardando a misericórdia do Senhor para que eu possa comprar um outro, tá bom? Lembrando, no final eu vou estar distribuindo o livro, que foi o material deste que eu estou apresentando para vocês aqui, tá? Gratuitamente, em PDF, no e-book. Vocês vão receber gratuitamente. Depois eu vou colocar um link para que vocês possam baixá-los, né? No final, quando eu tiver apresentado tudo para vocês, porque ainda tem muitas coisas a serem trazidas ainda. E eu não estou querendo pular etapas, eu estou apresentando aos poucos para que vocês comecem a entender como se segue, porque é assim, porque foi assim, tá bom? Então lembrando, Jesus é o Deus do Velho e do Novo Testamento. O Pai nunca foi conhecido pelos homens, tá bom? Fomos conhecidos na nossa vida anterior, nos céus, mas na terra nenhum homem conheceu o nosso Senhor. Tá? Então assim, o Yud-He Vav-He, o tetragrama sagrado, estava falando de Jesus. Tá? Olhe para suas mãos, veja as feridas e saiba quem é o teu Deus. Vocês entenderam aqui? Maravilhoso, né, gente? Então aqui eu me despeço de vocês, como sempre. Considerem se essa palavra ela tocou o teu coração, ela te serviu de algo espiritual. Não esqueça de deixar o like para poder dar visibilidade ao canal, para que essa palavra possa chegar às pessoas. Tá? Vocês é que vão ranquear o canal. Então, para o canal ter a visibilidade, essa palavra chegue às pessoas, vocês que levantam ele. Então, deixem um like, compartilhem, tá? Se inscrevam. E isso é maravilhoso para nós, tá bom? Então, aqui me despeço de vocês. Fiquem com Deus, na sua santa paz, que o Pai traga a harmonia em vossas vidas, em seus lares, que a paz, a comunhão e a misericórdia do Senhor estejam em vossas vidas para sempre, até que o Senhor venha e nos leve para o nosso lar, nos resgate de volta para nossa casa, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.